e eu imagino que preocupe a maioria dos torcedores do Flamengo, é que nós estamos trazendo aqui exemplos, não só do quarteto que jogou hoje contra a frágil defesa da Chapecoense, mas exemplos de fragilidade, e até eu comecei o programa assim, não é um privilégio do time reserva do Flamengo os erros cometidos hoje, exemplos de jogos em que o Flamengo estava com sua base absolutamente titular. Então, assim, é bagunçado o time titular, é bagunçado o time com alguns reservas também, Jean. Eu acho que sim, Paulo. Claro que eu não descarto o fato eu não nego o fato de que o Flamengo com seus titulares ele é mais forte, ele é indiscutivelmente mais forte e ele depende menos do seu treinador. Eu vou falar muito, assim, o que eu penso sobre o Renato, eu sempre achei isso e para mim houve até um certo exagero ao atribuir ao Renato Gaúcho aquela melhora imediata, né? Na chegada dele e dizer que não, veja, taticamente ele está mexendo no time, eu acho que a gente tem uma tendência muitas vezes a também atribuir aos técnicos méritos que não são necessariamente méritos táticos, pelo menos do treinador que acabou de chegar. E para mim o Renato ele é isso. Eu nunca consegui, vou te falar a verdade, nunca consegui ver todos esses méritos táticos que muita gente vê no Renato. Eu acho que o mérito tático, quando o treinador o tem claramente, ele sabe explicar, ele sabe dizer o que ele quis fazer, o que ele vai fazer, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, e o Renato não sabe. Agora, uma coisa é a gente discutir o quanto o Flamengo é forte ou não para uma final de Libertadores, porque eu estou com o Birne, acho que agora essa é a missão do Flamengo, esse é o seu objetivo. Evidentemente o brasileiro já foi, e o quanto ele será forte, quanto será favorito ou não será favorito numa decisão. Eu acho que o nível de força que tem o Flamengo, ele passa muito mais pela qualidade dos seus jogadores. E sempre foi assim, né? Eu acho que desde a saída do Jorge Jesus, sempre foi assim. Muitas vezes a gente via o time jogar muito bem e rapidamente havia um desejo, uma necessidade, um afã de atribuir ao técnico, né, aquele mérito todo, quando muitas vezes você tinha até um pouco da memória que os jogadores tinham sobre aquilo que fizeram durante um ano. Você tem a qualidade técnica dos caras que resolvem os jogos e eles resolvem. Aliás, os bons momentos recentes do Flamengo durante os jogos se devem muito mais à qualidade técnica dos jogadores do que a qualquer trabalho tático e de montagem de time, e eu acho que vai ser assim até a final da Libertadores, né? Se o Flamengo vai ser favorito ou não na final da Libertadores, e é uma loucura porque é o que você falou, né, Paulo? Há um mês ninguém tinha dúvida, era certeza, você tem um favorito claro para a Libertadores e um azarão. Agora já não é mais assim, pode até ser que o Flamengo seja o favorito, mas será o favorito se o for pela qualidade individual dos seus jogadores, e aí eu acho que faz diferença sim você ter os titulares, os 6 caras que hoje não estiveram à disposição do Renato. É por isso que o encaixe é essencial, porque o Flamengo, o Jean falou um pouco da memória, eu digo muito da memória do Flamengo do Jorge Jesus. Então quando tem ali, principalmente o quarteto da frente, o Arão como primeiro, e o Andréas agora no lugar do Gerson, a coisa tem encaixe natural, né? Principalmente porque o quarteto lá se entende bem, o Arrascaeta tem uma capacidade de encaixe de jogo, principalmente com o Bruno Henrique e com o Gabigol, as triangulações pelo meio acontecem, o Bruno Henrique sai dessa função ali, jogar mais próximo da área e vai jogar um pouco mais aberto, indo para a área e saindo bastante, de acordo com o que achar melhor em campo, porque isso é uma decisão do jogador, de acordo com a leitura do jogador em campo, e o Bruno Henrique tem essa leitura, né? Eu sinto ele hoje um pouco mais travado pelo sistema do Renato, porque o Michael joga mais aberto, por mais que tenha movimentação, essa movimentação não tem harmonia. Então, para o Flamengo, é essencial recuperar os jogadores, tê-los fisicamente em forma. Se for preciso, chegou no momento, tira do Campeonato Brasileiro, tira os jogadores do Campeonato Brasileiro, pelo menos algumas rodadas, para fisicamente se recuperarem, para treinar. O Renato devia chegar e falar, olha, quando vocês estiverem todos aí, joguem como vocês jogavam.
Ô, Birner, mas acho que isso já está acontecendo, viu? Isso já está acontecendo. Hoje, não, mas de maneira mais radical mesmo. Os convocados seriam outros se o Flamengo já não estivesse fazendo isso, pensando no dia 27. Digamos que eu falei para fazer isso a lá Renato no Grêmio. Fui bem mais extremo, tá? Porque a briga do Flamengo agora virou, a não ser que aconteça um dos milagres do futebol, pela vice-liderança com o Palmeiras. Né? Você olha a pontuação das equipes, elas estão bem próximas umas das outras, elas olham o Atlético lá em cima, né, ganhando jogos, jogando de maneira razoável ou boa, mas ganhando seus jogos com muita confiança, com poucos problemas no elenco, na parte física e com uma tabela bem favorável, precisando ali de 5 vitórias, se Flamengo ou Palmeiras ganharem todos os jogos para ser campeão brasileiro. Se o Flamengo e o Palmeiras ganharem todos os jogos, que é difícil que aconteça até o final dos pontos corridos. Então, chegou a hora do Renato ligar o modo Renato e deixar o time jogar a lá Jorge Jesus, sem muita influência. Literalmente isso, sem muita influência, porque a influência, no final das contas, até agora não deu certo. O que eu tenho um pouco de, digamos assim, curiosidade para ver é se o time não tiver inteiro na final da Libertadores, o que o Renato vai fazer. O Renato vai falar para o Flamengo marcar sob pressão ou vai jogar recuado, sendo que ele não sabe se quando o Flamengo joga recuado no contra-ataque, o Flamengo se defende razoavelmente bem como fez contra o Atlético, ou se defende mal como fez hoje e outras vezes, ou se defende bem como fez, por exemplo, contra o Grêmio, bem que era o Grêmio numa situação difícil, com 10 jogadores do Flamengo no jogo de Copa do Brasil. É uma loteria, porque todos os times oscilam, isso é muito normal no futebol. Agora, a oscilação do Flamengo, se a gente olhar desde que o Renato chegou, virou o início. Quando o Renato tinha pouca influência, o ambiente melhorou, os jogadores atuaram como antigamente, tinha quase todos os jogadores, e o Flamengo teve atuações que lembraram as atuações do Flamengo do Jorge Jesus. Foi passando o tempo, a equipe até ameaçou em algum momento ter uma outra cara, jogando de maneira mais fechada, mas não conseguiu adquirir essa face de um jeito que você possa falar, olha, essa equipe podia fazer outra coisa, podia fazer mais. Porém, o jeito que ela joga é confiável. Ele marca forte e tem um contra-ataque mortal. Você não sabe se o Flamengo vai marcar forte. E numa final de Libertadores, como disse o professor Calçade, num jogo único, você tem que trabalhar muito para diminuir esse tipo de erro. E eu não acho que o treinador, de agora até o dia 27, quer dizer, não sei, hoje é dia, em 3 semanas, um pouco menos que isso, não vai mudar muito, cara, do que ele conseguiu fazer até agora. Então, que tire os jogadores, dê descanso para eles em algumas rodadas, não precisa ser em todas, jogue mais responsabilidade nos jogadores, recupere os atletas e deixe o Flamengo jogar lá Jorge Jesus e põe na mão de Deus, Calçade. Mas que situação. O Jorge Jesus